E aí, galera, tudo bem com vocês? Tudo belezinha? Por aqui tudo belezinha, hein? Sejam muito bem-vindos mais uma vez a mais um episódio do Caminhando e Falando. Eu sou o Jefferson Campos Beck, eu tenho deficiência visual em ambos os olhos e estou aqui hoje mais uma vez para uma caminhada de 3 quadrinhas na Avenida Cavalhada, Zona Sul de Porto Alegre. Isso aí, é verdade. Buenas! Se esse episódio estiver indo ao ar, se você estiver ouvindo isso aqui, significa que o nosso primeiro episódio teve uma boa repercussão. Assim espero, é verdade. Buenas! Então, se isso aconteceu, mais uma vez agradecer, agradecer demais, demais mesmo, muito o apoio de todo mundo e dizer que é um desafio, né? Não é fácil para uma única pessoa com deficiência visual fazer imagens espontâneas, gravar, falar, enfim. Mas eu estou muito feliz com esse projeto, né? É uma, é uma aventura, é uma diversão, mas também é uma responsabilidade, porque a gente está aqui representando algumas pessoas, está aqui divulgando um trabalho. E hoje eu vou falar um pouquinho também sobre, eu sei que a ideia aqui é falar sobre diversos assuntos, mas eu queria só falar um pouquinho sobre quem é o Jefferson Campos Beck, esse cara aí que está se aventurando nas ruas de Porto Alegre. Esse primeiro trecho aqui do meu trajeto que eu faço todos os dias, ele é bem tranquilo. Esse barulhinho que vocês vão ouvindo, eu escutei o primeiro episódio, E uma vez eu estava mandando uma mensagem num grupo e meus amigos, uma mensagem de áudio, e meus amigos falaram: ué, meu, o que tá fazendo aí? Tá capinando? Mas não, é o barulhinho da bengala, Que é a ferramenta, a tecnologia assistiva que nós, pessoas com deficiência visual, usamos para se locomover. Eu acho que muita gente conhece, Para quem não conhece, então, uns chamam de varinha, outros de varetinha. Ela tem vários nomes, mas o nome certo, o nome correto dela é bengala, exatamente. Bom, como eu estava dizendo, o Jefferson está aí agora com esse projeto, mas na verdade o Jefferson ele trabalhou, até janeiro agora com tecnologia, acessibilidade digital, e agora em janeiro ele decidiu que não vou mais trabalhar com isso, enchi o saco. Não, brincadeira. Mas meu chefe achou que não era mais necessário, então a gente acabou encerrando lá o ciclo, E aí eu estou partindo para novos desafios, inclusive estou à procura de oportunidades, se alguém souber de alguma coisa. Trabalho com acessibilidade digital, sou desenvolvedor web, não tenho trabalhado em muitos projetos ultimamente, mas trabalhei muitos anos desenvolvendo sites para uma empresa, mas eram sites internos para controles internos de visita técnica, atendimento, comercial, RH, treinamentos, enfim. Então o Jefferson trabalhou bastante tempo com desenvolvimento web, que é uma área bem bacana até, era uma coisa que eu gostava muito de fazer, escrever código, programar e ver a coisa funcionando era muito gratificante. Deixa eu desviar do nosso... Opa, tudo bom? É que eu estou desviando desse buraco aqui. Obrigado, amigo. Aqui eu acho que tem outro, aqui tem outro, ó, viu? Estamos com bastante buraco aqui, tá até molhado aqui, não sei o que aconteceu, que tá rolando uma água aqui. Então, como eu estava dizendo, era muito gratificante trabalhar com desenvolvimento web. Era uma outra época também, era PHP, era uma coisa mais fácil, era só escrever ali o bloco de notas, sair escrevendo código. Hoje em dia é muita frescura, vou ser bem sincero com vocês, tá? Nós, na verdade, hoje em dia não temos mais programadores, eu trabalhava por exemplo, com front-end. E vou ser bem sincero aqui, eu tenho alguns amigos que trabalham ainda com front-end. E na época que eu trabalhava com eles, eu não podia falar, mas agora eu posso.
Na verdade eles são mais o front-end, para quem não sabe, ele tem algum obstáculo aqui na minha frente. Ó. O front-end ele é a front, né? O front, a principal, a tela, né? A frente, né? do site, enfim, do projeto. Eu desviei do obstáculo, fui para lá. Então assim, o front-end ele é a imagem, né? A imagem da página, do site, do aplicativo, enfim. Então são essas pessoas que montam, né, essas páginas, fazem design, layout, enfim, botam cores, tamanho. E eu digo que hoje em dia ninguém mais abre código para fazer isso, né? Hoje em dia eu chamo eles carinhosamente de montadores de bloquinhos de Minecraft, estilo Minecraft. Né? Porque eles só vão lá clicando, arrastando, botam uma cor, pintam, sabe? É tipo uma brincadeirinha de criança. Mas claro, tem muita tecnologia, tem muitos recursos que se utilizam e tudo mais. Mas hoje em dia abrir código, escrever, que era o que eu gostava de fazer, ninguém mais faz isso. E ainda mais agora com a nossa querida inteligência artificial. Né? Estamos aqui no posto de gasolina de novo. E aí aqui, como eu falei, eu tenho que ter um certo cuidado, que é muito amplo, muito aberto, né? E aí a gente vai aqui com cuidado. Mas como eu estava falando, mais uma vez, eu trabalhava com isso então, mas como eu não desenvolvia, o que eu fazia? Eu fazia testes, né? Acessando essas páginas, esses sites, com o ledor de telas, que depois eu posso até explicar aqui para vocês. Muita gente me perguntou até como é que eu faço, como é que eu gravo os vídeos, como é que eu edito, como é que eu publico, como é que eu escrevo, enfim. E aí é através desse recurso do ledor de telas, que ele faz a leitura da tela a partir de comandos que eu vou, né, dando para ele. Vamos passar aqui o nosso pântano. Pronto, passamos aqui o nosso pântano. E eu vou dando esses comandos, ele vai fazendo a leitura da tela. Só que ele não interpreta a tela, né? Ele não me diz, ó, essa tela tem um botão verde em cima, um título amarelo embaixo, uma imagem azul no meio, enfim, ele não faz isso. Ele apenas, a partir desses comandos que eu vou dando, que eu vou navegando nessa página, ele vai me dizendo se é um botão, que tem, aí por isso que é importante ter acessibilidade. Ó, tem uma pedra aqui agora, essa pedra aqui é nova. Não é pedra, eu acho que é da parede. Bom, aí ele vai me dizendo, eu vou navegando elemento por elemento dessa página e eu vou verificando se está tudo certinho, se o botão está com o rótulo certinho, se o campo de formulário também tem um rótulo certo, que eu vou inserir alguma informação ali, porque às vezes se eu acesso um campo e ele não está com os atributos, enfim, as propriedades de acessibilidade, esse meu ledor ele não vai reconhecer, ele só vai me dizer que é um campo de edição, mas o que eu vou escrever nesse campo, né? E infelizmente isso realmente acontece muito, principalmente quando esses nossos amigos montadores de bloquinhos de Minecraft, eles, né, pegam uma biblioteca pronta, um framework, alguma coisa ali, ou dão algum comando lá para a IA, faz um formulário aqui para mim, e a IA faz do jeito dela, né? Claro que ela também hoje consegue fazer um código acessível, mas é preciso dar o comando, é preciso entender como que isso funciona, qual a necessidade disso. E mais do que nunca também é preciso testar, né? Não adianta a gente colocar ali, coloquei todos os atributos, todas as propriedades e tá ok, tá acessível. Não, é necessário a validação não apenas de uma pessoa usando esse ledor de telas ou qualquer outra tecnologia assistiva, que existem várias, depois nós vamos falar um pouco mais sobre isso também. É necessário que uma pessoa com a deficiência, com a limitação e até mesmo que conheça essa tecnologia, que conheça esse software, o ledor de telas ele é um software, né? Então a pessoa que conhece, sabe dar os comandos corretos para ela, precisa fazer esse teste e validar se realmente está acessível. E infelizmente, gente, sendo bem sincero com vocês, a gente tem no Brasil hoje, somente aqui no Brasil, menos de 3% dos sites acessíveis. Então, assim, é muito triste, sabe? A gente saber que empresas estão encerrando projetos nesse sentido. A gente já estava andando a passos muito lentos, né, sobre esse tema. E infelizmente as empresas, principalmente começou lá nos Estados Unidos com a Google até não anunciou, mas a Meta do Facebook
né, que nós estamos aqui hoje postando esses avisos aqui no Instagram, Facebook, enfim, WhatsApp. Eles encerraram vários programas também de diversidade, de acessibilidade, enfim. E aqui no Brasil também chegou isso. A gente sabe que tem algumas empresas que ainda estão mantendo, estão crescendo. Parabenizo até essas empresas por isso, mas infelizmente ainda está muito atrasado, né? Mesmo as empresas que hoje têm equipes de pessoas com deficiência trabalhando, né? Oi? Não, aqui tá tranquilo, querida. Tranquilinho. Obrigado, viu? Valeu. É que ela ia para um outro lado, eu percebi que ela estava indo para o outro lado. Aí não precisa ela me ajudar aqui, porque essa última rua que eu atravesso aqui, ela é mais tranquila. Então, assim, essas empresas que têm uma equipe trabalhando, infelizmente ainda acontecem problemas de acessibilidade. Para vocês verem, mesmo com uma equipe, ainda pode acontecer. Por isso que é necessária, quanto mais validações, quanto mais testes forem feitos, melhor. E essas equipes, claro, elas têm que estar preparadas, elas têm que conhecer, elas têm que ter o entendimento para poder deixar o mais acessível possível. Evidentemente, não vamos conseguir deixar 100%, né? Mas o máximo que a gente puder deixar melhor. Bom, eu estava falando sobre mim, comecei a enrolar aqui, falar de tecnologia, outras coisas que eu trabalhava, enfim, mas é o assunto que eu domino, mas enfim, como eu disse, eu estou à procura de uma oportunidade, mas a minha ideia é trabalhar em projetos, estou desenvolvendo alguns projetos pessoais também nesse sentido, de consultoria, de palestras sobre acessibilidade, sobre pessoas com deficiência. Muitas empresas hoje, não sei se todo mundo aqui sabe, existe uma lei desde 1991 que obriga empresas com mais de 100 funcionários a contratarem no mínimo 5% de pessoas com deficiência. Só que o que está acontecendo, gente? Nós estamos passando por um movimento hoje no Brasil que está virando meio que modinha ser pessoa com deficiência, né? A gente está vendo aí várias deficiências que, tudo bem, tem uma limitação, tem uma diferença, mas que não exigem tanta adaptação quanto uma pessoa totalmente cega, uma pessoa totalmente surda, uma pessoa numa cadeira de rodas. As limitações são mínimas, né? As adaptações no ambiente de trabalho são mínimas. E aí o que o pessoal de RH está fazendo? Eles estão dando prioridade para essas pessoas, óbvio, né? Porque não vão precisar gastar com adaptação nenhuma. E também essas pessoas com deficiências mais graves, eles dizem, mas aonde que eu vou colocar para trabalhar? Mas o que essa pessoa pode fazer? O que ela sabe fazer? Enfim, existe muita dúvida nesse sentido. Então, eu tenho um projeto já, inclusive montado, criado, para apresentar para essas empresas várias possibilidades que, por exemplo, uma pessoa cega, uma pessoa surda, uma pessoa numa cadeira de rodas, uma pessoa com uma limitação nos braços, né, pode atuar, pode trabalhar, principalmente no setor de tecnologia. Então, assim, é uma oportunidade, é um mercado que não é explorado pela maioria das empresas, e então a gente pode sim estar fechando alguma parceria. Faz contato aí se você trabalha com RH, se você está com o Ministério do Trabalho aí, porque assim, isso é uma lei, né? É uma lei de cotas. E o Ministério do Trabalho, em princípio, né, ele deveria multar essas empresas que não cumprem essa lei. Então, se o Ministério do Trabalho está batendo aí na sua porta, está chegando e você não conseguiu fechar ainda essa cota e aí precisa, né, desse apoio, chama aí também, manda inbox, manda no PV, manda um contato. Estou chegando em casa aqui, hoje foi bem tranquilo, dia 31 de março, está um solzinho maravilhoso aqui em Porto Alegre hoje, não está muito calor, não está frio. E eu quero agradecer mais uma vez aí a toda a repercussão do primeiro episódio e agradecer a parceria de todo mundo aí. Curte, compartilha, comenta, manda para sua avó, para sua tia, para sua mãe e bora lá, porque é muito louco. Valeu, gente. Obrigado, viu? Abraço.